Pois é, na verdade eu fiz contato com o Hélio procurando um site, né? E na época ele foi bastante contundente, me explicou muito rapidamente que não existia essa ideia de quero fazer um site. E a partir dali eu percebi que, na verdade, ele estava muito envolvido com a nossa ideia que a gente não conseguia materializar, que era definir uma estratégia para o escritório se tornar efetivamente um negócio, uma empresa efetivamente, né? A gente não conseguia tirar isso do papel, na verdade, não conseguia estruturar bem como fazer isso, né? Essa intenção já existia, mas o Hélio foi essencial para conseguir concatenar as ideias, para conseguir organizar as ideias efetivamente, enfim, foi simplesmente sensacional essa progressão, o método utilizado, acho que o trabalho foi fantástico. O escritório, na verdade, passou por uma revolução nesse tempo em que a gente esteve junto, né? Enfim, pretendo, inclusive, continuar com o Hélio, mas passou por uma revolução, inclusive, interna. A gente estava preocupado em reproduzir aquilo que os escritórios tradicionais, a velha advocacia fazia. E foi em razão dessa preocupação, dessa percepção de que as coisas estavam se acomodando, ainda que o escritório tivesse uma progressão muito significativa, cada vez mais clientes, uma proporção muito grande de mercado, eu percebi que a gente estava indo para o caminho da vala comum. Eu preciso mudar o site. E ele falou, não, na verdade vocês precisam mudar internamente a mentalidade do que efetivamente vocês querem para o escritório. Foi surpreendente, porque a gente imaginava que tinha um posicionamento. E, na verdade, esse posicionamento ele não existia na prática. E o diagnóstico mostrou justamente isso. Mostrou como a gente reproduzia as mesmas coisas que sempre vimos e que sempre fazíamos, né? Embora na nossa cabeça, no nosso pensamento, a gente tivesse um posicionamento X ou Y, não era isso que era a percepção dos clientes, não era essa percepção que as pessoas que convivem com o escritório tinham, nem o nosso próprio time tinha essa percepção. Então o diagnóstico mostrou isso de forma muito contundente, né? Precisava reposicionar efetivamente, porque de fato era uma necessidade. E a partir dali, acho que nós desenvolvemos uma estratégia, acho que essa estratégia tende a ficar cada vez mais complexa, cada vez mais afinada de fato com os nossos objetivos. E essa é a ideia, essa é a intenção, vamos por mais. O objetivo principal, de fato, foi criar uma diferenciação dentro do nosso mercado jurídico. A gente sente, né, que é um mercado ainda muito conservador, tem dificuldade, né, de romper esse paradigma de tradicionalismo. Eu fiquei realmente maravilhado quando o Hélio trouxe para nós o diagnóstico, fazendo aquele trabalho de mapeamento, né, do mercado. Ele teve contato com os nossos clientes, algumas lideranças aqui do escritório também. Eu fiquei maravilhado, eu achei que vocês foram certeiros no diagnóstico, conseguiram dar para nós, né, um caminho para onde que a gente deve dirigir os esforços. Trouxe para nós algo super legal, que a gente falava muito, mas não sabia muito bem como abordar, que ia trazer essa parte do direito digital, da tecnologia, que está muito ligada aí com a New Growing, né, nos trabalhos que vocês já fizeram, até pela experiência que vocês têm, né, com as empresas de tecnologia. Todos os escritórios que a gente admirava, a gente buscou acompanhar o site e descobrir uma coincidência que foram feitos pela New Growing. E aí fizemos uma reunião com o Hélio e entendemos que o site é uma ponta, é um detalhe, que a marca, o branding, ele vai muito além de site. E aí acabou que foi uma transformação total no escritório. A gente fez uma mudança de pensamento, mudamos o nome, mudamos a visão, definimos o foco para onde o escritório vai. Então foi dessa forma, foi fantástico. Houve até um alinhamento muito maior entre os sócios quando a gente trabalhou essas questões internamente. Achei sensacional, foi incrível, foi muito além do que eu esperava. Confesso que nós fomos até surpreendidos, porque eu achava que vinha algo pronto, que a gente ia decidir, que a gente ia interferir. Na hora que eu entendi que o trabalho era construído, em que eu vi o Hélio e a equipe dele sentando com as nossas lideranças, coordenadores, advogados, para ver se da porta para dentro era de fato aquilo que os sócios pregavam que acontecia.
e ainda sentou com os nossos principais clientes para saber se a percepção que eles tinham do escritório era que a gente achava que tinha. Percebemos que vários dos pontos não eram o que a gente imaginava. Foi aí que a gente ficou mais aberto a entender a necessidade das mudanças para ajustar aos nossos objetivos. A verdade é que o escritório, apesar de ser muito novo, né, um escritório recente, nós já tínhamos algumas amarras, né, alguns lastros de outros escritórios, de outra forma de fazer e pensar a advocacia. Então, acho que o grande objetivo, né, da contratação da New Grow foi justamente esse, tentar já remodular, né, e reestruturar as nossas ideias, a nossa forma de abordagem, a nossa mensagem, né, em torno de algo novo, focado por uma identidade nova. O resultado foi espetacular, nós ficamos muito satisfeitos, foi surpreendente por um lado, assim, algumas coisas nós já imaginávamos, sentíamos, né, com base num feeling, mas quando nós vimos, né, realmente aquilo estruturado, montado como uma forma de apresentação, como um diagnóstico formal, né, e estudado ali por vocês, aí realmente vem o impacto, né, do quanto isso é importante, do quanto nós precisamos focar, reconstruir a marca, repensar. Então realmente o resultado foi muito bom, acima da média, acima do esperado mesmo, e nós ficamos muito satisfeitos com todo o caminho estratégico adotado.